Conectadas e conectados, tudo bem com vocês? Eu tô tentando aqui fazer aquela jogada com as duas câmeras e tal. Vamos fazer assim, depois eu vou arrumar. Vamos fazer assim, porque eu tô com uma pessoa tão especial, tão importante, que uma câmera vai dar conta, né, William? Opa, eu com talha, tá bom pra você? William Persil, cara, olha, ele é da diretoria de atendimento da Telefônica, ele vai te dar dicas sobre liderança. Eu vou até tirar o óculos porque eu não vou escrever mesmo, né? William, como é que você tá? Fala, eu tô bem, amigo. tá? É meu amigo, tá? É. Só pra vocês saberem. Íntimo. Estamos numa jornada, né, tá? Uma jornada. Você viaja pra caramba também, né? Uma loucura. Fala um pouquinho de você, como é que você chegou onde você tá? Bom, eu tinha vontade de trabalhar na área de direito, na parte de advocacia, juro. Essa é nova, eu não sabia. Ela não sabia isso, é novidade. Porque eu sempre tive essa aspiração pelo pessoal da família mesmo, né? Minha avó tinha casas alugadas e tal e tudo, então eu comecei a trabalhar nesse ramo e eu tinha muito uma admiração pelo o Dr. Marcondes lá. E a vida vai trazendo uns gatilhos, né? Você vai conhecendo pessoas, vai estudando, e foi quando surgiu o boom da terceirização do call center. E ali foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais essa parte de humanização. E aí, Thalia... Ah, tem humanização? No... Tem, eu vou te dizer o porquê tem, né? E aí, esse gatilho foi o impulsionamento para eu poder chegar onde eu cheguei, porque quando eu comecei a trabalhar com esse segmento de atendimento, foi quando eu comecei a trabalhar com o parceiro mesmo, assim, que era... Atento, pode falar Atento? Então? Pode falar o que você quiser, aqui, tudo liberado. E aí Atento foi uma grande escola pra mim, porque ali eu comecei a trabalhar com um parceiro e foi quando eu fui convidado para ir pra Telefônica. E foi uma carreira muito vasta, porque pensa, isso era em 1999. Nossa. 99. Não, gente, ele fica dando idade, não começa essas coisas não, que aqui não tem esse negócio não. Cara, você é um cara extremamente coração, você é um cara pessoa, 100% pessoas. Me diz como é que é pra você estar numa grande organização. Eu sei que o objetivo é lucrar, a gente sabe, né? Sem sombra de dúvida. Quando eu te convidei pra fazer as 7 soluções para 7 problemas, é lógico que ele vai falar de comportamento, de liderança, vocês estão brincando, né? Fato. E como é que é pra você, um cara tão coração, tão pessoas, tão voltado a pessoas, trabalhar numa organização de esporte? E é muito interessante porque quando você fala dos gatilhos, é literalmente isso, Thalia, porque eu me sabotava. Ui! Juro, a todo tempo. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a identificar essa oportunidade, é quando eu começava a olhar os conflitos nas organizações. Eu olhava que aquilo que eu pensava, eu não conseguia colocar em prática por causa dos conflitos que existiam dentro das organizações. Conflitos mesmo de ego, de julgamento mesmo. E aí foi o gatilho inicial, porque quando eu comecei a conhecer pessoas, que eu comecei a ter uma identificação dentro da organização, me encaminhou para as especializações. Eu sempre digo o seguinte, você não pode buscar várias especializações sem antes você treiná-las. Então, quando fala de gatilho, né? Primeira coisa que hoje eu digo pra você, eu realmente sou pessoas. Eu realmente sou voltado para isso. Isso me contagia. Mas a primeira coisa hoje eu digo pra você, qual é o propósito? Hoje, com os meus 37 anos, eu digo, qual é o propósito? Para de falar a idade, cara chato, nem parece. Quase 40. Ai, Jesus, para. Vamos falar, vou editar essa parte. Me diz uma coisa, então vai lá. Primeira solução para um problema recorrente que você vê por aí. Então, primeira etapa de tudo hoje, se a gente fosse pensar em nível de processo mesmo, é o propósito. Na organização, a primeira coisa é pensar assim, o que eu faço hoje? Qual o propósito? O porquê? O que você está fazendo ali? Que propósito tem? E no passado eu trabalhava ali, eu não sabia exatamente qual era o meu propósito de estar ali. Estava, sei lá, por causa do trabalho, por causa do salário, enfim. Não estava claro para mim. Então hoje eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. Então uma solução é a pessoa buscar o propósito, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui, é isso? É isso, é tipo, o que isso daqui tem a ver com você? Das suas habilidades, do que você quer para o seu futuro, do que você está buscando, do que você está estudando, do que você já estudou,
Qual o propósito? O que tem a ver com você, né? O que tem a ver com você? Né? O que essa empresa tem a ver com você? A empresa ela tem um sistema, né? Então assim, esse sistema ele tem um... É alinhado? É alinhado com o que você busca para sua vida? A primeira etapa, assim, se a gente fosse contar uma historinha, a primeira etapa é isso: qual é o seu propósito? Você se conhece a ponto de saber o que você está fazendo ali? O que aquilo tem a ver com você? Olha que legal. Dica pra vocês. Sabe o que você pode fazer? Já se faz essa pergunta que ele tá fazendo. Anota e vai se questionando, né? Pra você poder montar esse processo. Ela é bonitinha, né? Me diz uma coisa. E segundo problema, segunda solução. Bom, eu coloco isso como a inteligência emocional. Eu sei que essa palavra, você, Thalia, né? Você, Thalia, ele fala assim, ó, você, Thalia. Porque a Thalia, ela faz muito essa leitura, né? E o tempo que eu conheço ela absorve isso. Absorve. E a inteligência emocional eu acho que é um fator predominante. O problema é a falta de nas empresas. É a falta de. Não só das empresas, e sim também eu digo, a gente também trabalha com isso. Porque a inteligência emocional é como você vai... a mudança de humor ela é necessária, né, Thalia? É necessária para você lidar com os ambientes. Mas o quanto ela é recorrente, esse transtorno, a bipolaridade nas organizações. Porque assim, às vezes você vê um comportamento que ele é importante, mas está no lugar errado. Pois é. Isso pode acontecer com a gente mesmo. Pois é. Quer que eu te dê um exemplo? Dá. No passado... Sem citar nomes, vai. Sem citar nomes, né? No passado eu estava numa reunião e aí eu colocava a minha posição e a pessoa falava assim: não, mas na verdade... Thalia, quando falava na verdade... Porque não, mas ela já tá negando e já vai contrapor o que você tá falando. Absurdamente. E quando fala assim, na verdade... Ou seja, você tava mentindo. Como assim não, na verdade? Até essas manias essas formas que a gente utiliza. Tem um cachorro enchendo o saco aqui, mas a gente já dá um jeito nele, né, Kiro? Você senta ali, depois a gente vai fazer carinho em você. É uma carência, incrível, parece a dona. Essas formas de linguagem, o jeito que a gente fala, a gente precisa tomar muito cuidado, mas muito mesmo, né? Muito. Porque isso no passado, literalmente, isso me agredia. E aí eu mudava meu Eu fico imaginando a tua cara. Não, mas na verdade... Oi? Como assim não na verdade? Baseado em que é mentira, né? E hoje eu interpreto isso como um jargão da pessoa. Às vezes a pessoa tem mania de falar aquilo, não é nem... No final, na verdade dela tá concordando com você. Ela quer colocar um complemento. Um complemento. E aí, qual que seria a solução para esse segundo problema? E aí, para trazer essa solução, eu vou te dar um outro exemplo. Vai. A gente está numa discussão de reunião ali, cada um tem um ponto de vista e a pessoa não deixa você falar, ela vai te cortando. E ela não deixa você falar. Gente, aquilo na hora me explodia de dentro, assim, que de alguma forma eu já criava uma resistência com aquela pessoa. Entende? Hoje, qual o gatilho que eu construí para eu poder lidar com esse conflito? É o clique. Qual clique? Qual clique? Quando a pessoa fala na verdade, ou ela fala alguma palavra, eu falo, opa, é um jargão. Ela está complementando com o meu ponto de vista. Entendi. Deixa eu entender esse pensamento. Você começa a escutar. Eu começo a escutar. Inteligência emocional. Escute mais e pense menos, você com você, já brigando com a pessoa. Quando a pessoa me cortava e que aquilo me deixava desconfortável, o que eu faço hoje? Opa, é o momento de eu respirar. É o momento de eu recuar. É o momento de eu prestar mais atenção. Inteligência é outra coisa, né? Inteligência emocional e inteligência. Terceiro problema, vai. Bom, e a gente pensando num propósito e a gente pensando em inteligência emocional, eu acho que um gatilho que fez a diferença pra mim, a gente costuma dizer que mapa não é território, né? Ou seja, o que eu penso não é verdade absoluta. Mas o que traz pra mim é a desconstrução do julgamento. Né? Então o terceiro problema seria o julgamento. O julgamento, porque se comenta muito quem julga é Deus. Mas na verdade todos nós julgamos a todo tempo. Nossa Senhora, o tempo inteiro. E é uma forma muito automática, porque nós fomos condicionados a obedecer toda aquela construção que a gente já conhece, criação, educação e tal e tudo. E o julgamento hoje, e falando também pelas minhas próprias experiências, né? No passado, ele trazia um afastamento, uma perda de oportunidade. É um preconceito. Um preconceito. Você nem conhece a pessoa direito. Ele não vai falar muito do julgamento, que está no meu livro, que é dia 29 de julho agora, sábado, daqui a
Já no segundo sábado. Ai, meu Deus do céu, que horror. Na livraria Cultura do Shopping Bourbon. A palestra começa umas 5h10, por aí. Então, umas 5 horas. Estaremos lá, certeza. Depois do lançamento. Tem um spoiler, tem um segredo esse livro, guardado a 7 chaves. Ele já sabe, ele não pode falar. Ele não pode nem emitir nada assim, não verbal. Diferente. E a solução para o julgamento, Will? Então, quando a gente fala que mapa não é território, hoje, o que eu penso... Eu fiz um curso na Barra e essa mensagem fica na minha mente, né? Que fala assim... tenta imaginar um quadro. Quando você olha um quadro, você olha a imagem, né? Olha que desenho legal, que imagem legal, você está olhando o quadro. Começa a olhar como é o quadro. Que estrutura tem, o vidro, tipo de tela, tipo de produto que se usou, enfim, tenta olhar o quadro. Parece que é tão bobo, né? Mas isso... Observar detalhes, é isso que você está falando? E não interpretar de forma diferente. Por exemplo, quando eu olho uma pessoa, você já julga, né? Sim. O jeito que ela está vestindo, o jeito que ela está se comportando. Então, hoje, eu olho a pessoa dizendo, como é a vida daquela pessoa? Por trás do que você está vendo e que está julgando. Olha lá, tá vendo? Eu tento fazer esse exercício continuamente, porque a todo tempo a gente está julgando. Porque hoje é absurdo quando a pessoa pensamento, né? A pessoa é bonita, bem vestida, tem um carro do ano e mora no bairro nobre, ela demonstra integridade. Jesus amado. Já ouvi isso diversas vezes. Ai. Ou uma pessoa, ela vem de um outro país... Eu não sou católica, mas eu invoco Jesus toda hora, porque só ele mesmo, viu? Não, você acredita? E assim, é uma probabilidade muito grande de se pensar dessa forma, né? Pessoas e exercícios que eu já fiz. E também outra, né? A pessoa vem lá do outro país, falando o idioma dela, não sabe nada sobre a vida da pessoa, e aquela é gringa. Né? Baseado em quê, né? Então, você olhar além das aparências... Mas isso tem que ser um exercício muito automático. Sim. É o clique, que eu brinco muito do clique. Tem que começar treinando, né? É só treinando. Por isso que eu digo que não adianta você fazer vários cursos e você não treinar. Então o julgamento já parte desde um ponto de ônibus, desde um restaurante, do seu dia a dia. A todo tempo, quando você fala com as pessoas... Todo tempo. A todo tempo. Às vezes você vê um comportamento, você fala, nossa, que comportamento hostil, arrogante, e aí você já... Opa, como é que é a vida dessa pessoa? Olha que legal. Isso é uma dica maravilhosa. A gente não tem noção do que passou na vida das pessoas. A gente julga sem saber exatamente como foi construído os traumas. E saber que tudo é átomo, tudo termina em bactéria e fungos, né? Então quem somos nós? Tudo termina em bactéria. Já detonou com nós. E me diz, e agora foi o terceiro, né? Agora é o quarto. Bom, e aí depois do julgamento, depois de tudo isso, né? dessa lavagem, né? Depois do julgamento, eu falo que é a cereja do bolo, que é a espiritualidade. Qual que é o problema que você vê nas empresas em relação à espiritualidade? Mas a espiritualidade eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando da técnica, né? Então, assim, o quanto você se gosta para você poder fazer aquilo. O quanto você se conhece a ponto de você se entregar mesmo de verdade, assim. No mundo corporativo, quando se fala da liderança, o grande problema é se entregar. É de você realmente estar envolvido com aquilo ali. E quando eu falo da espiritualidade, é de você se olhar e falar assim... Eu gosto da vida que eu levo, eu gosto do cheiro da minha casa, eu gosto... É um todo. Assim. É um todo. E ele é um todo composto por uma reação que vem de dentro mesmo. As pessoas falam que elas se conhecem, mas elas se conhecem muito pouco. Eu gosto do cheiro e tal. Depende, se eu comer feijão com repolho, aí o ambiente não fica tão cheiroso assim. mas é esse sentido, assim, o quanto você... gosta daquilo ali. É verdade. Né? E quando eu falo da espiritualidade, eu falo, na organização eu transporto isso, a espiritualidade, por sistema. Então assim, o quanto o sistema de uma organização, ele está de acordo com os seus valores e que ele colabora com o seu comportamento. Porque você imprime o teu valor na empresa. Absurdamente. E depende do sistema da organização, e se tiver de encontro com os seus valores, você muda o seu comportamento. E como é que esse cara vai fazer para trabalhar essa espiritualidade, para solucionar esse problema? Aí entra no que a gente chama de habilidade, que aí já é o próximo passo. O habilidade, ele é fundamental para você poder trabalhar com a sua espiritualidade, porque
Ok, gosto de trabalhar lá, gosto da empresa, isso me faz bem e tal e tudo, mas quando você fala dos valores, eu tô falando de sistema, eu tô tirando emoção ali. Então é muito difícil você falar tirar emoção, sendo que você fala, pera um pouquinho, você tá falando de espiritualidade para tirar emoção e eu tenho que ver habilidade. E que trabalhar inteligência emocional é muito é meio confuso, mas quando você começa a enxergar que você é CPF, uma organização CNPJ, você começa a exercitar isso que eu digo do sistema. E aí a gente vai para o próximo passo que eu falo da habilidade. E a habilidade todos nós somos bons em alguma coisa. Eu sempre falo isso pra eles, né, conectadas e conectados. Todos nós somos bons em alguma coisa. Você já descobriu no que você é bom? Tá demorando, né? E outra, é muito perceptível quando você olha com intuição. Porque assim, tem pessoas que olham o lado, né? Tipo, o outro cara é tão bom naquilo, acho que eu tenho em você. E a probabilidade de dar errado é gigantesca. Gigantesca. Porque na verdade você sente ali no que você é realmente bom. Né? Tipo, a sensação que você tem e o sentir medo, né, que não é ter medo, o sentir medo, ele tem que ser um gatilho de impulsionamento. Então, sei lá, se você é mais exata, vai buscar habilidades para aquilo. Se você é mais humana, se você é mais digital. E quando você fala de uma liderança, eu sempre digo que a liderança de uma organização ela tem que partir da liderança da sua própria vida. Né? Então, assim, para você saber essa visão de liderança numa organização, você tem que saber, inclusive, essa parte de habilidade, porque uma habilidade você consegue desenvolver em você, agora outra habilidade você não vai conseguir, você vai ter que buscar. Sim, vai ter que construir. Você vai ter que construir. E sabe um gatilho fantástico para você construir isso numa organização? Vamos pensar numa reunião. E aí tem aquela pessoa, vamos falar dos baby boomers? Vamos. Então, lá, 1950. A pessoa hoje... Não sou eu ainda. 1950, tem uma vasta experiência, trabalhou em várias organizações e está hoje aqui na geração, sei lá, XZ e ela começa a se posicionar com aquela experiência do passado. Ah, mas quando eu trabalhava na empresa tal, mas quando eu era pequeno lá em Barbacena, criança pequena. E volta sempre nisso. É verdade. Vocês já se depararam muito com isso. Volta sempre nisso. A pessoa fala, mas quando eu trabalhava lá era assim. Mas quando eu fazia lá era assim. A pessoa dá sempre o mesmo exemplo. Sempre o mesmo exemplo e sempre volta naquela origem. Qual o comportamento inicial que você tem? Caraca, meu... Só fala dessa empresa, só fala disso. Eu falava. Já quando filtra. Adoro, não vou editar isso não. Então, entra sempre, meu Deus, mas sempre esse comportamento só fala disso, só fala daquilo. E aí você começa a criar um julgamento, um preconceito, começa a criar um bloqueio. E qual é o exercício que eu faço hoje, né? Opa, pera um pouquinho, me conta mais disso. Você extrai mais? O que você gostava dessa empresa? Me explica mais. Vamos falar de coaching? Vamos trazer um pouquinho perguntas poderosas disso daí? Me fala um pouquinho o que isso aí pode colaborar com o que a gente precisa fazer agora. Entendi. E aí você começa a criar um backtrack, uma empatia com aquela pessoa a ponto de criar um elo de confiança nas habilidades até mesmo para você buscar o que falta em você. Porque às vezes o exemplo pode ser o mesmo, mas a intenção ela é diferente. E a pessoa não sabe. Você perguntando, extraindo, pode vir elementos que não vieram da outra vez. Excelente, Thalia, porque a probabilidade é sempre esta. Ela sempre está se colocando numa mesma posição, numa mesma verbalização, numa mesma posição, mas na verdade tem várias outras coisas ali embutidas. Que você trazendo. Aquilo é importante para ela. Quando ela está referenciando essa empresa, sempre lá era assim, aquilo é muito importante para ela. Vocês viram o que é trabalhar com relacionamento? Não adianta, porque a empresa ela não é feita de paredes. Deixa as paredes lá, para você ver se você vai ganhar dinheiro. São pessoas, então a gente tem que mudar. Nós estamos numa época, a gente tem que mudar isso. Ó, meu filho, por exemplo, ele é millennial. Ele é essa millennial, geração millennial. Eles estão mudando a forma de trabalhar, a forma de se relacionar, a forma de reagir, a forma de contestar. E a gente tem que se modernizar de algum jeito. Não é possível, parece um cachorro correndo atrás do rabo. Algumas gestões que a gente conhece por aí. E me diz uma coisa, então habilidade, próxima solução para o próximo problema. Eu falo comunicação, mas eu falo comunicação simples, né? Simples. Eu falo comunicação, mas eu trago comunicação na escutativa. Né? Então, assim, a comunicação, ela hoje é o grande problema que a gente tem nas organizações. O grande problema. Porque o que você pensa não é exatamente o que você passa, não é na intensidade. Aí entra também, quando a gente fala da emoção que tem que tirar, porque se você não tira,
a maior porcentagem da sua comunicação fica na sua expressão e não no que você diz. Então às vezes você leva isso de uma forma que a pessoa capta de uma forma totalmente errada, né? Então quando a gente traz essa parte de comunicação, a gente tem que pensar exatamente com a cabeça do outro. Ou pensar como se eu fosse neutro naquela posição a ponto de tentar passar a informação para a pessoa captar. Então, os problemas na comunicação a gente resolve assumindo uma postura neutra, é isso? Exatamente. É neutralizar. Não é o que você pensa. É o que você está pensando, mas não é como você acha que tem que passar. É como tem que direcionar para aquela pessoa. É entender qual é a linguagem daquela pessoa. Me dá um exemplo assim que você passou recentemente ou em alguma empresa, sei lá. Vários, mas assim, eu vou dar um exemplo de dinâmica de trabalho. Pensa num cinturão com ferramentas, beleza? Vamos pensar num cinturão com ferramentas. Eu conheço esse, beleza. E aí... Foi meu aluno, tá? Eu tô tão orgulhosa do que ele está dizendo, vocês não têm noção, eu tô aqui babando. Absorvi... Vou te dar outro significado. Absorvi, né? Absorvi. Total. Então, assim, pensa num cinturão com ferramentas, né? E quando você fala da comunicação, às vezes você tem que usar a chave inglesa. Às vezes você tem que usar uma chave de fenda. Às vezes tem que usar um martelo. Mas tem que usar no ponto certo. Então, o que é isso trazendo para fazendo essa analogia para uma experiência vivida? Eu tenho que fechar um negócio. Para fechar esse negócio, eu preciso trabalhar com outras pessoas. Só que eu tenho tempo, prazo, demanda para entregar isso. Então, ou seja, o meu tempo de alinhar a expectativa com o outro para entregar, naquele momento não, sempre é muito curto. Porque chega uma demanda com prazo e você tem que alinhar a expectativa. E qual é o pensamento que vem para você? Eu vou passar por e-mail, ou eu vou ligar e passar para uma pessoa e pedir para ela repassar a informação, ou eu vou simplesmente dizer o que eu penso como eu quero e dar prazo, datas e esperar chegar, ok? Normalmente, é um comportamento muito comum. Se você faz isso, simplesmente isso, a probabilidade de vir errado e você ter que ir um retrabalho é gigantesco. E quando tem um retrabalho, está muito próximo do prazo, você vê que aquilo não está cumprido, entregue, você muda seu comportamento. Aí você muda o seu comportamento de uma forma mais agressiva. Talvez você vai usar um martelo numa hora errada. Porque você fala, caraca, meu, olha aqui, eu mandei, eu disse, eu coloquei lá, para aquele que demandou, estava tudo muito claro. Mas aquela pessoa que recebeu interpretou de outra forma, porque é um mapa, é a vivência, a experiência que aquela pessoa tem. Então, quando a gente fala de comunicação, no mundo corporativo, eu acho que o gatilho é esse. A primeira coisa é o seguinte, se eu tenho um trabalho para ser feito, eu tenho um prazo, e eu tenho esse problema de comunicação que vai envolver pessoas, eu tenho que, primeira coisa, chamar essas pessoas e trazer delas o plano. Então, galera, é o seguinte, todos vocês estão aqui envolvidos, sei lá, se a gente teve projetos que aí tem uma dimensão maior de pessoas, então você pega as pessoas estratégicas, sim, pessoas focais que vai cascatear isso. Mas é chegar para essas pessoas que vão ser aliados com você e falar, vamos lá, tem isso aqui para criar, tem esse prazo, qual alternativa vocês têm? Qual o melhor caminho que vocês têm? Qual o recurso? E quando as pessoas forem passar isso para você, você vai construindo isso para ver análise de risco. Porque quando ela passar essas demandas, você vai questionando. Mas aí você pensa nas probabilidades de falha. Mas e se acontecer isso? Mas e se voltar assim? Como a gente vai fazer para que isso venha redondo? Como vai fazer para vir essa tabulação certa? Então você faz esses questionamentos para fazer a pessoa pensar nas alternativas de risco. E esse é a etapa inicial quando eu falo da comunicação. E a etapa final é você fazer o patrulhamento. Eu brinco muito, até quem vive no meu meio social, né, fala que eu falo muito patrulhamento. Mas eu acredito muito nisso, que é você realmente fazer o acompanhamento disso para saber. Se aquilo... Verificar, né? Ou verificar um PDCA, enfim. É verificar se realmente aquilo está acontecendo. Então quando eu falo da comunicação, eu trago de uma forma muito enraizada isso, assim, que é você entrar com uma posição neutra e você olhar fora da caixa para você poder direcionar a comunicação. Olha que lindo! Comunicação, quantos faltam? Agora nós vamos pro último, eu acho, vamos pro último, Aquelas que deixaram as pautas sei lá onde, né? Bom, vamos fazer uma recapitulação aqui? Vai, vamos embora. Então vamos lá. A gente sabendo quem a gente realmente... Propósito. É o propósito. É isso. Depois a gente tendo uma inteligência emocional. Depois a gente desconstruir julgamento. Isso. Depois a gente tem espiritualidade. Depois a habilidade. Comunicação. E o último, porém importante tanto quanto, é a persistência. E agora ele vai pegar você. E a persistência, ele tem uma linha ali, né? O ponto ótimo disso, que
pode ser traiçoeiro, que é a sabotagem, que é a procrastinação. E a desistência também, A desistência. Ai, nossa, já tentei já tentei de tudo. Aí, quantas vezes, o que você tentou fazer? Tentei fazer isso. É o de tudo da pessoa. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Exatamente. E a persistência, eu falo por experiência própria, assim, de vida mesmo, que a persistência, ela faz você desopilar sua mente, assim, pensar diferente a etapa inicial para persistência é pensar assim, ó, não existe nada fácil. Duvide quando as coisas forem fáceis, porque não existe coisa fácil. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você já está se desafiando, né? E o outro ponto, quando você fala do ponto de persistência, é literalmente que nunca tá perfeito. Sempre pode melhorar. Porque quando você pensa assim, você começa a trazer a sua mente como oportunidade. Viu? A nossa mente, ela não tem verdade absoluta. Você sabe muito mais do que eu, enfim. Mas, Sei assim, nada. Vai falando que eu vou virar aqui o negócio, tá? Mas não existe a verdade absoluta, né? Não existe uma verdade absoluta. O que você pensar é uma verdade absoluta. Então, se você alimentar um dragão, é esse dragão que você vai alimentar, e se for a negatividade, eu brinco de alimentar um dragão porque é muito verdade, né? Tipo, você vai construindo e quando você vai ver, fala, caraca, e aí tem a negatividade, não consigo fazer, isso não tenho habilidade para isso, não tenho competência para isso. E todo mundo tem exercícios que eu faço, inclusive pessoas do meu meio social mesmo, né, tá? Então, tipo, eu acho que a persistência, ele é um gatilho fundamental para qualquer uma dessas outras etapas. Mas a persistência não é teimosia. Então a persistência é você ter um propósito, é você estar equilibrado com aquilo, você está com target, está com foco, você tem habilidade para aquilo, você está buscando os stakeholders, então quem são os seus parceiros ou seus aliados para buscar aquilo, para que você possa aí sim patrulhar, que é a persistência daquilo. Porque persistência sem foco, sem propósito, sem estratégia, é burrice. Vira teimosia. E aí a frustração, ela pode ser consequência. O cara não tem estratégia pra persistir. Mas às vezes, sabe o que é interessante? Às vezes ele não tem estratégia, mas ele quer tanto fazer o negócio acontecer, ele tem tanto aquilo em mente, ele quer tanto que aquilo aconteça, então o que fica de mensagem é pra esses pensamentos, né? Quero fazer, não sei por onde começo, é seguir essas etapas, assim, tipo, anota num caderno, leia, busque informações, traz de dentro de você assim o que você realmente quer. Tudo começa com uma ideia, que aí a gente já tá começando a falar de propósito. E aí você vai buscando gatilhos. Então, assim, eu aprendi muito com a Thalia. Hoje é minha amiga pessoal, mas eu aprendi muito com ela, assim. É uma aspiração mesmo. Então, e a gente vai trazendo. A Thalia admira outra pessoa, e aí você vai conhecendo um pouquinho mais. E tudo isso vai trazendo informação pra você, que vai literalmente fazendo você crescer como pessoa mesmo, assim. Ele não é fofinho. É um fofinho, ser humaninho. Cara, uma frase assim pra encerrar o papo com essas pessoas maravilhosas aí que nos acompanham. Eu acho que falar de comportamento pra mim é uma coisa muito enriquecedora, né? E eu acho que a frase que eu quero deixar pra vocês é literalmente... Eu tenho tantas frases, Thalia. A primeira que vier, vai, buf! Uma frase que eu acredito muito, né? É querer, poder e conseguir. Querer, poder e conseguir, viu só? E é muito verdade, assim, primeiro você precisa querer, depois você pensar eu posso, né? E depois seguir as 7 etapas aí que não tem como não. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Coisa linda. Vocês querem conhecê-lo, né? William Persil? 29 de julho ele estará às 5 horas da tarde, em ponto, um pouco mais cedo, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, lá no lançamento do meu livro A Revolução do Coaching. E aí vocês conversam um pouquinho com ele lá. Estarei lá, certeza, vai ser um prazer. Beijão. Tchau, tchau.